Bom dia, sejam bem-vindas à nossa live sobre mandalas astrológicas com a Elizabeth, nossa parceira aqui do Espaço Holístico Portal Luz do Amor. Estamos aqui com a Lívia, com a Gláucia, são associadas também do Clube dos Seres Destemidos, gratidão pela presença. Hoje, dia 24 de março de 2025, é uma honra ter vocês aqui comigo, né, para estar dando esse esclarecimento. Obrigada. Eu vou deixar, então, a fala com a Beth, porque eu também sou leiga em mandalas astrológicas, a Beth trouxe essa técnica, essa ferramenta para nos auxiliar, e ela é a especialista em mandala astrológica. Então, Beth, fica à vontade. Nós temos aqui algumas perguntas também, de algumas pessoas lá do nosso espaço, nosso grupo do WhatsApp. Fica aí o nosso convite também para você que está assistindo agora e para quem vai estar querendo participar. Nós temos várias lives, rituais que nós fazemos, meditações que nós fazemos durante a semana, sempre às 21 horas. Então, fica esse convite, caso você queira participar do nosso espaço online, nós vamos deixar aqui o link, né, para você entrar em contato aqui comigo e a gente está dando os maiores esclarecimentos para vocês. Beth, a palavra é sua, gratidão pela sua presença. Obrigada, Nitz, pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder explicar um pouquinho esse protocolo, né, que a gente tem aí à disposição, que pode contribuir bastante com a vida de cada uma de nós, né? E vou explicar um pouquinho sobre o que é a mandala astrológica, apesar do nome, né? Todo mundo que, quando pergunta, acha que é mapa astral, né? Porque tem a ver com astrologia, né? E tal. Mas a principal diferença dos dois, né? Tanto da mandala astrológica quanto o mapa astral, é né? O que tem em comum, né? Primeira coisa, o que tem em comum dos dois são as casas. Então, tanto a mandala astrológica quanto o mapa astral, você vai ter ali 12 casas, e essas casas, elas representam áreas da sua vida, as áreas mais importantes, né? Simplificando ali como se diz, né? O que tem em comum, né? O que tem em comum dos dois, né? Então, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa totalmente diferente da outra. O mapa astral, né, gente, acho que algumas pessoas já sabem como que funciona, ele é baseado no cálculo, né, da sua data de nascimento, então vai ver ali dentro dessa área de nascimento, né, como que estava ali os astros, a posição de cada um dentro dos 12 signos, né, na casa dos 12 signos. E ali vai fazer toda aquela mapeamento e identificação de como que é aquelas áreas da vida da pessoa. Então, assim, é uma coisa fixa, não muda, porque está baseado na sua data de nascimento, né? A mandala astrológica já, por si, não. Ela faz uma leitura da energia da pessoa em cada área da vida no momento da leitura. Então, ela não é uma coisa fixa, não é baseada na sua data de nascimento, e sim na energia que você está emanando naquele momento, tá? Então, ela só vai usar ali o arquétipo dos 12 signos, né? Qual é a força de cada signo, o que ele traz, o que ele representa em cada área da sua vida, né? Porque cada signo ali dentro do mapa astral, ele vai trazer uma força e um campo, né? Dentro da sua vida. Então, a mandala, o que fez? Desenvolveu esse jogo circular, trazendo essa visão dos signos e a força que cada um rege dentro da sua vida, né? Então, traz ali o trígono de água, o trígono de fogo, o trígono de terra. O que é isso? É uma forma também de você fazer um aprofundamento dessa leitura. Então, o trígono é o quê? Cada signo do nosso mapa, ele vai estar regido ali dentro de um... Ai, como que se diz? Agora que esqueci a palavra. Elemento. Dentro do elemento. Então, são os 4 elementos, né?
Então, cada área da nossa vida também tem essa força dos elementos, né? E às vezes a gente precisa olhar para essa força para saber o quanto que a gente está nesse elemento para fortificar aquela área. Então, a mandala traz também essa visão. Poxa, olha, né, a mandala da Mirtes, eu falei, até comentei com ela, eu falei, Mirtes, a sua mandala está muito boa, porque assim, os elementos estão dentro do, né, as cartas que saíram, estava dentro dos elementos necessários para cada área da vida dela, né? Então, ali mostra que a pessoa está no caminho certo, ela está na direção correta, por mais dificuldade que ela esteja, ela está ali em sintonia com, né, com o campo espiritual, com o campo energético dela, e mais sensível para perceber isso, né? Então, essa é o que a gente precisa entender, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, a diferença entre o mapa astral e a mandala astrológica. Dentro disso, eu vou trazer a percepção também de vocês, que às vezes algumas pessoas têm uma resistência de ser feito protocolos à distância. O mapa astral é feito à distância, gente. Ninguém pega o seu mapa astral, ele faz ali na hora, com você assistindo, e já te entrega, porque é uma leitura muito profunda. A mandala astrológica também. É uma leitura que demora de 1h30 a mais, dependendo. Porque a gente vai fazendo conexões, vai fazendo espelhamento de cartas para entender ali o que pode ser feito, né? O que pode levar de informação para a pessoa para que seja benefício para ela. Porque se a gente fizer uma leitura só ali no A, saiu carta X, saiu carta Y, e falar os arquétipos de cada carta, às vezes a pessoa não vai nem perceber. Então, se eu levar uma leitura mais profunda para a pessoa, né, trazendo aí essa questão dos elementos, essa questão, né, do que pode ser feito para melhorar quando está com alguma desarmonia, essa pessoa tem uma captação melhor do que ela pode melhorar dentro da energia dela. Então, por isso que eu sempre falo que é feito à distância, para mim ter esse aprofundamento melhor durante a leitura, né, para não ser uma coisa rasa, né, uma coisa só dali de Então, eu já vou trazer a percepção de vocês, porque assim, como eu falei, o mapa astrológico, ele é uma leitura fixa dentro da sua data de nascimento, né? Então, ele traz ali um prognóstico da sua vida, do que vai acontecer, dependendo da pessoa, do profissional que você pega, ele consegue até calcular ali, a partir da sua idade X, você já, né, vai estar entrando num campo assim, vai estar fazendo mais isso, vai estar voltado mais para o seu emocional, ou vai estar voltado mais para o seu profissional. Então, a pessoa consegue ter uma previsão de como vai ser a vida dela. A mandala astrológica, como ela faz a leitura do campo energético, ela vai te falar como que você está naquele momento, né, nos próximos meses da leitura que você fizer. Ah, Beth, mas é uma previsão? Pode ter uma previsão, porque ela pode te trazer a clareza de falar assim, olha, né, você tá se comunicando, você está muito fechada na comunicação. Aí, dentro de um aprofundamento, que a gente faz esse espelhamento de carta, que a gente vai buscar ali os trígonos para saber como que está essa questão dos elementos na vida da pessoa. O que acontece? A gente consegue falar assim, olha, você pode ter cuidado, né, você vai ter que ter cuidado com a sua comunicação. Procura mais conhecimento para se comunicar de uma forma mais, né, de uma forma que a pessoa entenda e sinta segurança na forma como você se comunica. De repente, sai ali, quando eu vou fazer essa pesquisa, sai ali uma carta que traz ali uma criança, né? Então, mostra para mim que essa pessoa está o quê? Ela está se comunicando de forma infantil, não sendo tão madura. Ou ela pode também chegar ali e falar assim, olha, você está ainda está buscando ali em se encontrar, você ainda está num processo de autoconhecimento, de descobrimento, porque a criança, ela traz isso, né? Como eu faço a leitura a partir da carta do baralho cigano, tem a carta ali da criança, ela traz também essas duas visões, não é só a questão da inocência, né, de uma criança, e sim dessa energia de descobrimento, de se desdobrar e de ser receptiva a tudo que é novo que a criança tem. Porque a criança, ela chega ao mundo sem nenhum
preconceito, sem nenhuma trava, e conforme ela vai crescendo, ela vai construindo a vida, ali ela vai começando a obter as suas crenças, né, as suas, dependendo da família que ela cresce, ela vai ali desenvolver o que ela acredita ou não, o que ela pode fazer ou não. Então, assim, isso também a gente consegue ver dentro das cartas, né? Mostra bem, de uma forma bem mais clara. Deixa eu só ligar aqui o ventilador, porque tá calor. Já volto, meninas. Se vocês tiverem perguntas, né? Já me chegou aqui 2 perguntas, aqui veio pelo WhatsApp, de algumas destemidas. Se vocês tiverem perguntas, depois a gente vai abrir, tá? Para tirar as dúvidas de vocês em relação às mandalas astrológicas, tá? Quando a Beth fez para mim, eu não estava presente, eu passei o meu nome, meus dados, né, que ela necessita, e a Beth me mandou pelo WhatsApp as imagens, né, das mandalas e o que cada uma delas estava dando de retorno, né? Pode continuar, Beth. Isso. Mirtes, não sei se você tem alguma imagem aí para mostrar para as meninas. Tenho sim. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Aí você pode até comentar sobre essa imagem. Uhum. Quer que aumente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não consigo aumentar. Deixa eu ver aqui. Aumentou? Deu para ver? Essa é uma das imagens que eu tenho. Se você quiser comentar sobre ela, pode falar e eu passo outra. Só para me explicar mais ou menos como que, né, porque a gente fica tudo na mente, sem visual, a gente não consegue entender o que a pessoa está falando, né? Exato. Então, essa aqui é a mandala astrológica, ela é composta por 12 casas, né? Então, a primeira casa, ela vai ser sempre essa da esquerda, e aí circula, né, aqui vem para baixo, até chegar na última carta. Então, ela é a partir da esquerda para a direita, tá? É a primeira casa, segunda, terceira, quarta, aqui no canto. Beth, travou. Travou? Travou, volta agora, pode continuar. Então, cada carta dessa representa uma área da sua vida. Então, os arquétipos das cartas, ela vai trazer uma visão geral de como que está aquela área. Né? A primeira carta aqui, que é essa da esquerda, aqui da ponta, do círculo, ela vai estar falando sobre quem é essa, né, como que essa pessoa está se apresentando naquele momento na vida dela. Porque às vezes a pessoa chega em mim e fala assim, ai, Beth, eu estou com dificuldade no trabalho, mas qual que é a dificuldade? Parece que as pessoas não me entendem, eu falo e não sou compreendida. Parece que ninguém se comunica como eu. Então a gente vai ver como que essa pessoa está se comunicando, como que ela está se mostrando para o mundo. Aí sai uma carta ali, um arquétipo que vai trazer essa clareza para ela. Olha, você está se comunicando de uma forma muito rígida, muito ríspida, se sai ali, por exemplo, uma carta masculina, uma carta do homem. Então, o que mostra para mim isso? Olha, essa pessoa, ela tem muita força no se comunicar, né? Ela está se apresentando como uma energia muito masculina, né? E, de repente, não é isso que ela precisa nesse momento. Aí a gente espelha e vai aprofundando, né? Mais essa leitura para ver a junção das outras cartas, para saber se essa comunicação está indo contra a missão daquela pessoa, se está indo contra o que ela necessita naquele momento de ser, né? Então, essa é a clareza que as cartas vão trazendo dentro da mandala. A carta aqui do centro, né, que sempre a gente coloca, é como se fosse... Travou de novo, Beth. Travou de novo? Voltou. Isso. A carta do centro, ela sempre vai falar sobre ou o resumo do jogo ou um conselho. Eu sempre busco colocar ela aí como um conselho para a pessoa, né? Um conselho geral. Olha, né, nos próximos meses, faz assim, faz assado, dependendo da carta que sai aqui, a gente
né, monta ali dentro de toda a leitura que faz, a gente monta ali um conselho baseado naquilo que ela está necessitando, que a carta traz ali como conselho. Entendi. Quando você fala em elementos, Beth, o que são os elementos? Seria o desenho das cartas? Não, cada signo, Mirtes, cada signo, ele tem, a gente sabe, né? Não sei se você tem esse conhecimento, mas cada signo, ele tem um elemento. Então, Áries, por exemplo, é elemento de fogo. Peixes é elemento de água, Sagitário é elemento de terra. Então, entendi. A gente, dentro da mandala, a gente separa essas casas, né, por elemento, e ali faz a junção desses elementos, trazendo a energia posta, né, que necessita ali ser feito, né, ser desenvolvida para que essa pessoa consiga alcançar ali o objetivo que ela quer. Entendi. Então, quando a gente fala 12 casas, né? Então, a gente está falando dos 12 signos. Isso. Tá. Isso. Entendi. Lembra, essa é a semelhança da mandala para o mapa astral. São as 12 casas dos signos, né? Entendi. 12 casas dos signos. Então, vai aí dentro da astrologia, né, nesse aspecto de signos, né? Então, para me entender, por exemplo, tem ali a primeira casa, que seria do signo de Áries. Seria isso? Isso. E aí, essa casa, que representa o signo de Áries, ela vai remeter a uma área da minha vida? Isso. A primeira casa, ela vai falar sempre do eu, né? A primeira casa, ela vai falar do eu. Então, ela vai falar sobre quem é a Mirtes para o mundo nesse momento. Como que você se apresenta, como que a Mirtes está se apresentando. Né? A segunda casa, ela vai falar das suas finanças, como que você lida com o dinheiro, né, das suas posses, como que você está nesse relacionamento com as suas finanças, né? E aí a gente tem aí o signo de Touro, né, que é um signo forte, é um signo de materialização, né? Então, por isso que tem essa casa aí falando de finanças, porque é a sua força de materializar, né? Tá. A terceira casa isso. A terceira casa aí, ela vai estar no signo de Gêmeos, né? Então, ela vai falar sobre a comunicação. Como que você se comunica? Né? Como que você consegue explanar o seu ponto de vista, os seus desejos, a sua forma de se comunicar mesmo com o mundo, né? Vai falar sobre também a questão das suas relações com os seus irmãos, né, como que você se relaciona, né, e com esses irmãos. Então, sempre vai ter uma questão assim, por exemplo, a pessoa quer saber de um geral, a gente vai fazer uma visão geral. Se a pessoa está com dificuldade na familiar, a gente vai levar essa leitura mais para o âmbito familiar. Né? Então, como que você se comunica? De repente, a pessoa está, por exemplo, passando aí por um processo de separação, de divisão de bens por herança. Uhum. Então, ela está trazendo esse problema para a gente. Olha, eu estou, né, meus pais faleceram, a gente está passando pelo processo. Está oscilando, né? Esse tema que a pessoa traz. Se a pessoa está, por exemplo, olha, eu estou mudando de trabalho, vou entrar na empresa nova, mas eu não sei se eu vou, se eu desisto. Então, a gente vai fazer uma leitura voltada para esse tema da pessoa. Né? Mudança de área, mudança de serviço, mudança de cidade. Então, sempre os astros, ele vai trazer também um pouquinho disso, né? Essa separação, não só, por exemplo, a casa 1 é eu, casa 2 é finanças, casa 3 é comunicação, não. Tipo assim, tem um porquê, tem um ali a mais, tem um complemento de cada casa, né? Então, a casa 4, ela vai falar sobre família, né? Como que você se comunica com, tá vendo? Que aí já fica um pouco repetitivo. Então, se a gente vai muito para isso, a gente começa a se repetir muito. Só que depende do tema que a pessoa traz para a gente. O que ela quer olhar? Para onde que ela quer, né, levar essa leitura? Qual que é o esclarecimento que ela quer trazer para ela dentro da vida que ela está vivendo nesse momento? Qual que é a dificuldade, né? Então, acho que aí a gente já começa também a destrinchar um pouquinho de qual que é o benefício e para que serve a mandala astrológica.
Então, a mandala astrológica, ela é para trazer clareza, ela é uma bússola, né? Então, ela te traz um direcionamento e uma visão sem o seu, né, o seu julgamento próprio do que está acontecendo na sua vida. Né? Então, toda vez que você sentir dificuldade, que você tiver que fazer escolhas difíceis, ou que você está sentindo que a sua vida está travada, você pode abrir a mandala astrológica, para ver o que te aguarda, para ver o que está te travando, para ver né, o que pode ser contribuição para você naquele momento. Se você está numa energia propícia para mudança, ou se você não tem bagagem emocional, espiritual e sentimental para isso nesse momento. Né? Eu lembro que uma colega fez um jogo para mim uma época atrás, e o conselho foi que eu não pegasse o carro, que eu não trocasse de carro naquele momento. Só que assim, eu falei, vou tomar mais cuidado, né, dentro do que foi falado, vou tomar mais cuidado, mas eu vou precisar trocar sim, né, nesse momento. E eu lembro que a gente ficou 1 ano para conseguir mudar, para conseguir transferir esse carro para o nosso nome, porque foi bem na época da pandemia, e o Detran, foi quando o Detran saiu das ruas e ficou só no poupa-tempo, né? E eles não fizeram a transferência na época certa, eu dei entrada tudo certinho, eles não fizeram na época certa, e quando eu fui atrás, que eu descobri que não estava no meu nome, o rapaz, o ex-dono, tinha falecido. E aí, quando o Detran entrava lá no processo para poder fazer a transferência, dava como óbito, e eles não conseguiam fazer. Entendi. Então, assim, eu passei quase 1 ano e meio nesse desgaste. Se eu tivesse, né, aceito o conselho das cartas e não trocado de carro naquele momento, talvez eu não teria passado por todo esse estresse. Resolveu? A gente resolveu, graças a Deus, né? Mas teve todo um desgaste durante 1 ano e meio, correndo atrás, indo lá todo o tempo, né, para fazer essa transferência. Então, assim, é isso que, né, que os arquétipos traz como conselho, traz um direcionamento, né, de qual que é o momento certo de você fazer as coisas na sua vida, se está propício, se não está, às vezes você está com dificuldade né, na questão amorosa. Olha, como que você está se comunicando? Como que está a relação, né? Aqui, vamos ver aqui a casa de relacionamento, né, a casa 7, né, que vai falar sobre parceiro, casamento, né, relações significativas, que tem impacto na sua vida. Então, o que vai sair aí de arquétipo nessa casa 7 para te direcionar? Aí, depois da casa 7, vem a casa 8, que vai falar sobre sexualidade. Então, a gente começa a perceber que uma coisa casa com a outra. De repente, olha, você não está no momento de ir, né, à frente com esse relacionamento, porque você ainda está se descobrindo, você ainda não sabe o que você quer. Entendi. Né? Então, aqui, saiu aqui, por exemplo, vai na casa 8, que é a sexualidade, uma carta, vamos se dizer ali, de Torre, que é uma carta que mostra essa reclusão, essa reconstrução, né? Que a carta da Torre, ela traz esse arquétipo, né? De você se esconder, não se esconder, mas tipo sair do mundo para interiorizar, para descobrir quem você é, para descobrir o que você deseja, o que você quer. Então, ali já mostra que talvez esse relacionamento não vai para frente, porque você não está aberta para ele. Sim. Você está fechada, você está se descobrindo ainda. Sim, entendi. Né? Então, por que essa relação está difícil? Porque você está num momento de reclusão. E aí, quando você, peraí, então quer dizer que é isso? Nossa, então por isso que essa pessoa fala que eu não estou me entregando, por isso que essa pessoa fala que parece que eu não estou presente, sim, entendeu? Então, aí você começa, nossa, faz sentido, agora eu entendo. E aí você começa a ter a possibilidade de mudar, porque aí você já, peraí, mas eu quero estar com essa pessoa? Quero. Então, eu vou me abrir mais, eu vou me permitir sentir isso, descobrir junto com essa pessoa o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu não quero. Né? E aí você se abre para esse relacionamento, de repente, dar certo. Né? Entendi. A casa 5, que ela fala? Do que ela fala? Faltou a 5 e a 6. Aí depois você continua a 9. A casa 5, ela vai falar sobre criatividade. Tá. Né? Ela vai vir aí sobre a regência do leão, né? E ela vai falar sobre os prazeres, como que você vive a vida, como que você se permite viver a vida.
Tá, né? ok. Então, ela vai falar também da sua criatividade, né? De como você desfruta desse viver que você tem, né? Porque os prazeres é isso. A gente acha que prazer é só na questão sexual, né? Conectação sexual, e não é. Os prazeres é como que você se permite viver na vida. Como que Entendi. você recebe a vida, né? O que você recebe da vida. Então, isso como se o deleitar-se, né? Como que você se deleita na vida? Como que você se permite sentir a vida? Então, ela vai falar também aqui sobre um pouquinho dos filhos, para quem tem filhos, ou quem está, né, de repente, aí buscando engravidar. De vez em quando trava, mas é normal. Fala. Vamos ver ali o que tem mais de importante aqui. A casa 5 também, ela fala um pouquinho sobre, na questão de saúde, ela vai falar sobre a coluna, né? Então, às vezes, ela traz esse alerta, né? Quando a gente faz esse espelhamento, quando a gente faz, ou quando a pessoa, né, de repente, sai muitas cartas mostrando essa dificuldade de locomoção, ou alguma coisa assim, a gente olha, e aí sai aqui na casa 5, alguma coisa relacionada a isso, a gente sempre pede para a pessoa ficar mais alerta, buscar, né, se consultar com o médico, né, buscar cuidar mais do corpo. Ah, olha, você faz exercício? Ah, não gosto. Olha, é bom fazer exercício. Você sente muita dor na coluna? Você está dormindo bem? A pessoa, ah, não estou dormindo bem. Então, você começa a perceber aí que a carta também já traz um alerta sobre isso. Legal. Né? Então, é bem legal. A casa 6 vai falar, eu já falei, né? Vai trazer A casa aí, 6, não. Você falou, você casa... pulou para o 7, agora é a 6. A casa 6, ela vai vir sobre a regência de Virgem, é do elemento terra, e ela vai falar sobre trabalho, né? Então, ela vai falar sobre como que você está nessa questão do seu trabalho, né? O que mais que ela vai trazer aqui de informação? Isso. Como que você lida com a rotina? Porque aí, quando a gente volta, né? Quando a gente olha para essa questão do trabalho também, a gente tem essa visão da rotina do dia a dia, como que você tem lidado com isso, como que isso te afeta, né? Como que a rotina te afeta? Você se sente muito desgastada, se sente muito cansada? Então, as cartas também trazem uma percepção disso, e ela vai falar, olha, né, você tá, de repente sai ali chicote, né? Que é uma carta que traz muito essa questão de sofrimento, né, também. Então, assim, a gente sabe que está falando de trabalho, traz uma carta, né, chicote, olha, você não está sendo muito, exigindo muito de você, né? Será que não está muito maçante? Você não está fazendo muito a mesma coisa? Então, busca fazer coisas diferentes dentro dessa questão da área de trabalho, se arrisque mais, né? Tente fazer alguma coisa diferente para trazer aí uma das necessidades que a gente tem, que é variação, né? Então, às vezes, a gente precisa de variação para não cair na rotina, para a rotina não se tornar tão pesada. Okay. Então, às vezes, a rotina dessa pessoa é tão maçante, sabe, aquela mesma coisa, que ela gosta do que ela faz, mas chega um momento na vida dela que ela fala, não aguento mais, porque não está suprindo a necessidade de variação dela. E nós somos seres humanos que precisam dessa necessidade também, com ali certeza. dentro de cada área da nossa vida sendo suprida. Com certeza. Né? Então, de repente, mudar o trajeto de ir para o trabalho, né? Mudar as pessoas que você costuma conversar, busca, né, conselho com pessoas diferentes. Então, isso vai trazendo ali mais facilidade para o seu dia a dia, para você lidar com aquilo. Né? De repente, eu falo assim, Entendi. Tem que buscar uma forma que funcione, te trazendo mais alegria. Ok. E dessa forma você vai prosperar. Né? Então, as cartas, ela traz isso. Olha, o que está faltando aqui? Quando a gente faz o cruzamento, né, que a gente vai destrinchando essa jogada, ali, por exemplo, a gente espelha essa carta do trabalho com a carta 12. Tá. Que seria do signo de peixes, né? Olhar e falar assim, olha, o que falta aqui no campo do trabalho? Entendi. Falta mais união, então, de repente, esse ambiente de trabalho é muito individualista. Então, assim, você falando para a pessoa, olha, precisa de, né, o que está faltando aqui é a união, de repente,
agregar mais essas pessoas, buscar fazer coisas juntos, ou compartilhar trabalho, às vezes pode contribuir aí para que esse ambiente mude, né? E a pessoa fala, nossa, é mesmo, realmente a gente chega só cada um do seu lado, ninguém está nem aí, ou é muito competitivo. Como que pode ser mais fácil, né? Como pode ser mais divertido? Então, a pessoa começa a fazer perguntas para ela que ela fala assim, nossa, faz sentido. E aí ela busca uma forma diferente de agir dentro daquele ambiente, né? Então, a casa 7 a gente já falou, que é regida sobre Libra, vai falar sobre casamento. A casa 8 também a gente já deu uma passada que é sobre regida pelo Escorpião, que é o elemento água. Vai falar sobre transformação e sexualidade, que eu já falei um pouquinho aqui. Vai trazer também as crenças, valores, tudo que é constituído ali na infância, né? E como que você lida com as mudanças da vida, né? Com as mudanças que ocorrem no dia a dia, né? Sim. A casa 9 é regida por Sagitário, que também é um signo do elemento fogo, né? Então, ela vai falar sobre sobre religião, sobre o seu exterior, como você lida com, né, com fora. A casa se demonstra para o mundo, mas como que é você com você mesmo, né? Agora, a casa 9, ela vai falar sobre como você lida com o exterior, né? Então, assim, ela vai falar sobre a cultura, a religião, vai trazer toda essa visão que tem força sobre você e como que você lida com tudo isso, né? Então, ela vai falar sobre a evolução, sobre, né, estudos. Então, às vezes, ela traz uma resposta também para a pessoa, se está no momento dela, de repente, ir para uma faculdade, ou fazer um estudo fora, ir para fora para estudar. Então, ela traz também respostas quanto a isso, né? Porque ela fala sobre projetos também, né? Então, vamos para a casa 10, que é a casa do signo de Capricórnio, que é um signo do elemento de terra, e ele vai falar sobre a sua vida social, né? Então, como que você lida com o outro, né? Como que você se comunica, né? Dessa forma para fora, né? Ela vai falar sobre carreira. Então, tudo que está relacionado com o seu exterior, né? No sentido de relação exterior, vai estar dentro dessa casa 10, né? Ela vai falar muito dessa questão de carreira mesmo, né? Projetos, sonhos dentro dessa casa. Tá bom? Tá. A casa 11 é regida por Aquário, que está no elemento ar. Então, vai falar sobre amigos, vai falar sobre afinidades, diversidade, é mais a forma como que você se diverte, vamos falar assim, né? Então, é a casa que fala sobre a diversão, né? Como que você lida com amigos, como que você se permite lidar com essa expansão de buscar o que te traz alegria, né? De repente, o que te deixa... Sabe aquela coisa do hobby, que é necessário, que não precisa ter? Então, o que te traz essa leveza? Né? Então, amigos fala também sobre isso, sobre você ter um porto seguro, sobre você ter confiança em alguém. Então, traz essa visão de grupos, né? De como que você consegue se assentar com pessoas também de fora. Entendi. Né? A casa 12 vai falar sobre espiritualidade, está regida no signo de peixes, né? Então, ele vai falar sobre como que você lida com isolamento, com segredos, com o seu inconsciente, né? Então, faz essa conexão mais espiritual, né? A casa... Quer ver? Tem uma aqui que eu acho que a casa 9, acho que eu pulei, né?
Não, a casa 9 você falou. Eu acho que você falou todas as casas já. Ah, tá, isso. A casa 9, ela também vai estar falando de religião, tá? A sua Uhum, conexão com a religião. entendi, entendi. É bem completo, né? São muitos detalhes, né? Então, Para poder bastante. para poder, no geral, dar um conselho com Aham. clareza, né, para o consulente, né? Uma pergunta que me chegou aqui, Beth, quais são os decks, quais são os baralhos que você trabalha para fazer as mandalas? Olha, a mandala astrológica em si, ela é indicada para trabalhar com tarô, tá? Ah, tá, Mas eu trabalho com o baralho cigano. Então, tá, dentro do baralho cigano, eu utilizo de 3 versões, né? Essa versão que está aí na foto para a gente ver é o baralho celta, que é um dos baralhos que eu gosto bastante de usar. Ele traz uma simbologia, uma força muito ancestral, que traz muita clareza, né? tá. Tem o, não sei se você pode também Deixa, pular para os outros baralhos. peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês os outros que nós temos aqui. Temos, eu não sei se é o mesmo, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Aí você me fala se é ou não o mesmo. Esse é o mesmo, É o mesmo, tá? Então deixa eu o pegar o baralho outro. celta. Peraí, deixa eu pegar o outro aqui. Esse daqui. Esse, deixa eu ver. Será que é o mesmo? Esse. Esse é lindo, esse é o Gideon. Hum, Ele é um baralho estendido, né? Ele tem cartas duplicadas com versões diferentes, que traz visões diferentes, entendi. onde Travou um pouquinho. bastante clareza. Tá, deixa eu ver um outro aqui. Aí tem o da Santa Sara, Ah, tá, peraí, deixa eu mostrar aqui para ela. O que é o pessoal. terceiro que eu utilizo. Esse daqui. Deixa eu compartilhar e a Beth dá maiores explicações sobre esse baralho, sobre essas cartas. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, esse é o da Santa Sara. É o mais tradicional, né? Que a maioria das pessoas conhece. Ele é o Então mais são, básico. então são esses três, né, Beth? Que nós Isso, mostramos são aí. esses três. Isso, Tá são esses certo. três. É, baralho cigano, né? Só para a gente entender um pouquinho, ele não é tarô, né? Ele é um oráculo, né? Então tem essa diferença. O tarô, ele é uma, ai, como se diz aquele a árvore da vida, aquele símbolo, né? É, Então o tarô ele é mais voltado para essa parte mais cabalística, né? Da cabala. ah, Então o tá. tarô ele é baseado na cabala, né? Os baralhos de cigano, eles são mais voltados para os baralhos tradicionais, né? Ele vem de uma versão aí de um oráculo. O que se diz? O oráculo ele é uma forma de ler prevente, né? De fazer previsão, né? Ele traz ali a força dos arquétipos, mas não é considerado um tarô, né? Entendi. Então, tem vários, né? Se você for olhar assim, o tarô também tem, né? Umas versões mais. Hoje em dia tem tarô até do gatinho, tem tarô da coruja. Hoje o pessoal faz uma leitura, né, de desenho assim mais amplas, mas o tradicional mesmo é feito com tarô que é mais profundo e mais fixo ali a questão das cartas. Eu me identifiquei muito com o baralho cigano para fazer essa mandala astrológica. Eu acho que eu consigo casar bem assim as historinhas e fazer direitinho a junção dos elementos, né? Tá, ok. Então, como que é feita a escolha dos baralhos, né? Em nada muda
o baralho X, o baralho Y, que eu vou fazer a leitura. Não vai mudar. O que vai mudar é a conexão da pessoa, da energia da pessoa com aquele momento. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu tiro foto dos 3 decks e mando para a pessoa. Ali ela já começa a se conectar comigo. A partir desse momento que ela já começa a fazer a escolha, né, do baralho que eu vou usar na leitura dela, ela já começa também a se conectar com o processo. Então, ela já se conecta ali, e aí ela já dá ali a permissão também da energia dela de ser acessada por mim, né? Entendi. Então, quando a pessoa, por exemplo, às vezes eu mando a foto, igual eu mandei para a Mitz, ela estava fazendo live, né, no dia, e ela não me respondeu, aí eu fiz o quê? Com o nome da Mirtz, com a fotinho da Mirtz que eu já tinha, né, no meu celular, eu defini junto com o pêndulo, né? Então, me conectei com a energia da Mirtz e ali perguntei qual baralho seria mais indicado para aquele momento, né, para Mirtz. E aí ele respondeu e eu fiz a leitura através disso. Então, também não tem problema se a pessoa não escolher, não tiver, né, ali podendo naquele momento, ou às vezes a pessoa está em aula, está fazendo alguma coisa, me enviou uma mensagem, eu começo o processo. Então, só para que vocês saibam também que mesmo que vocês não façam a escolha, eu adentro a energia de vocês através da permissão, porque o pêndulo a gente pede, né, permissão para entrar. Então, só vai ter resposta ali se essa permissão for dada, né? Okay. Então, tem toda essa questão da energia. Uma outra pergunta que chega aqui para mim é o tempo de duração. Por exemplo, leu hoje, né? Tem uma duração de um mês ou de 15 dias. Quando que eu posso voltar a fazer uma outra leitura? Olha, como você pode trazer temas diferentes, você pode, independente de como você vai, né, fazer ali a leitura, de repente você está numa fase da sua vida preocupada com relacionamento hoje. Daqui uma semana, você está nessa mudança de trabalho que você não sabe se é legal para você. Entendi. Ah, mas você entendeu? Então, assim, você pode fazer outra mandala? Pode, não tem problema nenhum, né? Aí, o que a gente fala sempre é o quê? Esse processo das 12 casas, ele também traz uma visão aí mensal, né? Que às vezes a pessoa gosta de fazer, por exemplo, final de ano. Beth, eu quero fazer mandala astrológica para o próximo ano. Entendi. Então, a gente vai ver ali dentro das 12 casas, os 12 meses daquela pessoa, como que vai ser. Então, essa leitura é um tipo de leitura, por exemplo, que vai durar o ano. Né? Então, vai durar o ano direitinho da pessoa. Sim, porque ela fez né? Eu costumo falar muito que, assim, para mim, a minha força, assim, quando é só por tema local, questão do meu trabalho, eu quero ver a questão, sei lá, de repente, da minha amizade com aquela menina, né, com aquela amiga que se afastou e eu não sei por quê. Entendi. Então, de repente, essa é a leitura pontual que a gente fala. Essa leitura pontual, para mim, na minha visão, dura de 3 a 6 meses. Né? Então, a energia ali, ela vai estar trabalhando. A Mirtz viu, né? É engraçado porque, assim, quando eu começo a mandar o áudio para a pessoa, é como se o campo da pessoa também, ela fosse limpando, de acordo conforme... Porque quando você fala, quando você traz clareza para a pessoa, você ali já está liberando o campo, né, energético. Você já está abrindo para a possibilidade dessa pessoa modificar o campo energético dela, dentro das dificuldades ou do que está atrapalhando. Verdade. Então, eu começo a falar... Você vê, Mitz, eu até mandei, depois eu mandei uma áudio para Mitz, eu falei, tá vendo, Mitz, agora não está abrindo a boca, porque eu não estou falando do seu jogo. Verdade. É incrível, porque assim, nossa, eu vou falando o momento inteiro e vai abrindo a boca, e vai, sabe, assim, lacrimejando, vai expandindo. Então, aí, você começa a sentir vontade de falar outra coisa, às vezes porque eu anoto tudo, né? Como eu faço a leitura, eu vou anotando no caderninho, depois eu passo para a pessoa. Às vezes eu começo a falar para a pessoa, né, no áudio, e aí vem mais coisas. Começa a vir mais percepções, né? O campo da pessoa se abre e começa a vir mais percepções, né? E eu vou falando, né? Olha, tá vendo aqui, né? A gente já falou disso lá atrás, mas aqui tá vindo, né, novamente para você olhar com isso, com outra visão, né? Mais profundamente. Então, é um trabalho muito incrível mesmo, assim, que traz uma percepção muito legal da área, né? Com certeza. Então, esse é o, né, quando é pontual, de 3 a 6 meses.
Se a pessoa quer fazer para o ano, um ano, 12 meses, porque aí a gente vai olhar para cada mês. Entendi. Eu amei, né? Como eu falei com a Beth, quando a Beth me trouxe essa técnica, eu só tive a clareza realmente quando ela me devolveu, né, a resposta das 12 casas para mim. Aí eu consegui entender, né? Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento. E assim, bateu tudo, né? Eu achei fantástico. Então aí eu conversei com ela, eu falei, vamos trazer essa técnica, essa ferramenta para o pessoal do espaço, para o pessoal do clube também, né? Então, eu achei, para validar, né, para vocês terem esse conhecimento sobre o que é a mandala astrológica, os benefícios que ela traz para você, né, e para que vocês possam realmente se permitir, né, abrir esse campo para realizar esse trabalho junto com a Beth, né? A Beth também é nossa consteladora, né, daqui do espaço. Muitas pessoas já fizeram a sessão de constelação, tanto presencial como online, que também é fantástico. Eu sempre falo, né, eu sou fã da Beth, desde quando a gente se conheceu, eu gosto muito do trabalho dela. Ela vem ser uma pessoa muito honesta naquilo que ela faz, ela traz muita clareza, como vocês puderam perceber aqui na live, né? E alguém aí tem alguma pergunta para fazer para a Beth? Pode abrir os seus áudios, por favor, os seus vídeos também, para que a gente possa fazer essa troca, né? Tirar dúvida de vocês aqui junto à nossa live. Fiquem à vontade, meninas, por favor, participem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. E para o pessoal do clube tem desconto, né, Mirtz? A gente tinha combinado? Sim, verdade. Ótima lembrança, Beth. Verdade. O pessoal que é associado, né, aqui no clube tem desconto para poder realizar esse trabalho. Uma pergunta que chega aqui, Beth, eu consigo fazer um planejamento pessoal? Se eu entendi bem, seria talvez a pessoa esteja com dúvidas em algum campo, né? Porque ela diz planejamento pessoal. Consegue, né? Porque as casas vão falando de cada segmento da vida, né, Beth? E aí você consegue trazer a clareza para a pessoa, né? É que assim, essa é uma pergunta muito ampla, muito ampla, né? Muito aberta, né? Olha, eu dando uma de Janja, muito aberta. Então, assim, não é que você vai conseguir fazer, né, não é que no jogo a gente vai fazer o seu planejamento, mas, por exemplo, você vai conseguir fazer o planejamento a partir do conhecimento que chegou a você. Se você está com dificuldade de se comunicar, o que você vai procurar fazer? Melhorar essa comunicação. Você não vai se comunicar do mesmo jeito, né? Se você está se comunicando de forma muito infantil, então vamos amadurecer essa comunicação, trazer mais peso, mais sabedoria, mais conhecimento, né? Então, você consegue se programar, né? Fazer uma programação a partir da visão que as cartas te traz, do que está acontecendo de errado, né? Porque a gente vai colocar aqui os pontos fortes e os pontos negativos. Eu vou te falar assim, olha, assim, assado, mas para isso dar certo, está faltando isso. Então, aqui nessa casa X, você tem isso, né? Então, tenta juntar esse planejamento a partir disso, a partir desse, né, conhecimento liberta, né? Sempre falo isso. Eu não vou me cansar de falar isso, gente, conhecimento liberta. Liberta realmente. Então, assim, a partir do conhecimento, você já não é mais ignorante com relação ao que está acontecendo. E aí é sua escolha mudar ou não. Né? A gente tem que parar de pensar que os protocolos vão fazer um milagre na sua vida. O milagre é você, qualquer coisa que seja. Tanto a constelação, quanto as mesas radiônicas, quanto a mandala astrológica, qualquer processo, o principal objeto de transformação é você. Sim. Né?
Então, a gente entra num processo, por exemplo, né, as mesas radiônicas, ela vai limpar o seu campo energético, ela vai fazer ali a limpeza de tudo que precisa ser tirado, só que se você não buscar mudança constante, você volta para aquele limbo de novo. Com certeza. Porque a gente é ressonância. Então, assim, você está aqui ressonando aqui embaixo, você faz a mandala, né, uma mandala, você faz um processo, né, de transformação, você faz uma mesa radiônica, você sobe a sua frequência, só que se você não conseguir se manter aqui, você vai descer de novo. Com certeza. Então, a gente, né, volta para aquela visão que nós temos de nós, que, nossa, parece que eu faço e volto. Por que volta? Porque será que a gente está tentando manter a constância, está tentando manter ali no dia a dia? Eu falo isso por mim mesmo, porque para mim é super difícil, né? Inclusive, neste momento mesmo da minha vida, eu me encontro um pouco parada. Parece que eu estudei tanto nos últimos anos que esse ano eu não estou conseguindo focar em nada, sabe? Assim, eu estou só trabalhando e vivendo, e eu tô começando, sabe, me incomodar, porque está começando a vir isso para a consciência. Eu estou falando, nossa, mas por que eu não estou conseguindo? Estou com um monte de curso parado e eu não estou conseguindo dar continuidade, não estou conseguindo aprofundar o que eu aprendi, não estou conseguindo colocar em prática. O que está me segurando? Né? O que eu não quero ver? Então, às vezes é isso, às vezes a gente não quer pagar o preço. E aí a gente volta para, né? Volta para aquela frequência baixa. Vamos fazer então, uma... A mudança é essa, é justamente essa questão de você buscar, a partir do conhecimento, a partir da clareza que te traz, você mudar ali aquela energia, aquela forma de ser, aquela crença, né? Vamos marcar para fazer uma limpeza com a mesa arcturiana para você. Ai, tô grata. Se der, a gente ainda faz hoje. Tá. Nietzsche, escolhe aí 3 casas para a gente ler, que eu abri aqui para o espaço, tá? 3 casas para o espaço? Dentro dessas 2 aí. Casa 5, 7 e 9. 5, 7 e 9. Ai, me veio a casa 2 também. Meninas, vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Cadê vocês? Vamos ver o que as cartas dizem para o nosso espaço, futuro do nosso espaço. Isso é muito importante. Vai falar sobre como a gente está falando do espaço em si, não é em termos de prazeres, tá? Mas assim, no sentido de como você se permite sentir o prazer da vida. Mas saiu aqui a carta do navio. Então, o que traz a carta do navio? Traz essa percepção de altos e baixos, tá? Então, como a gente está falando aí de criatividade, e é normal, quando a gente fala sobre um negócio, de ter esses altos e baixos. Sim. Então, dentro disso, a gente entende que o quê? Que o espaço, nesse momento, ele vai ter essa energia de, às vezes, parecer que tá indo, e de repente você fala, ai, caramba, parece que não desenrola. De repente você já está passando por isso, essa sensação de que, nossa, parece que agora vai. Mas aí dá uma baixada na energia. Porque está se reestruturando, né? Está se construindo. Então, mas também é uma energia aí de parcerias, né? Porque o que é essa questão do navio? O navio era usado muito no comércio. Sim. Né? Então, era muito essa questão de levar e trazer cargas. Então, ele é muito voltado para o comércio. Então, dentro da criatividade, é uma coisa boa. Sim. Porque é uma carta que é propícia para o negócio. Né? Então, é normal essa oscilação, principalmente no início, mas é uma coisa que você acalmar o coração e ver além, não ver só a parte negativa, mas ver essa propensão de alcançar aí o objetivo desejado, né? O que me remete também a essa carta
em relação ao mar, que muitas vezes ele fica calmo, mas ao mesmo tempo ele fica bravo, né? Me veio muito isso, a imagem do mar. Legal, gostei. Vamos lá. A casa 7 vai falar sobre parcerias, né? Então, ela está regida sobre a casa de Libra. Ai, que bonitinho! O que foi? Amizades. São parcerias que vai aí te trazer essa energia de se sentir amada e de você também poder amar. Então, é uma carta linda para parcerias, para falar sobre essa casa, né? Que traz essa coisa. Então, assim, está no caminho certo, você está se conectando com pessoas que têm ali uma certa devoção por esse trabalho, né? Também, porque o cachorro, ele traz... Trava não. Então, são pessoas que estão voltadas, sim, para esse sonho que você está aí trazendo, né? Para esse projeto de vida. Então, são pessoas bem, né, aí enraizadas nessa questão que você pode confiar, né? Pelo menos neste momento de parceria, você pode ter plena confiança de que você está se conectando com pessoas que estão ali voltada para o mesmo objetivo que você. Ok. Tá bom? A casa 9, né? 9. 9. Vai falar sobre religião, 7, 8, 9. Desgaste, tá? Saiu a carta dos ratos. Então, o que vai falar sobre essa questão de religião? Vai falar aí sobre os desgastes. Às vezes, a gente pode também se sentir assim, porque a gente é exigido, e a gente acha que está correndo maratona. Então, às vezes, isso que acaba trazendo esse peso, né? Porque às vezes a gente acha que sempre pode fazer mais. Né? Então, a gente está sempre nessa ânsia de fazer mais. Eu posso fazer mais, mas parece que eu não estou fazendo. Então, isso causa um pouco de desgaste. Então, né, você se recolher também, né, dentro desse contexto e avaliar e ter essa autopercepção de falar assim, opa, peraí, a gente está fazendo o possível. Porque dentro da constelação, né, como a gente já conversou, tem aqui a lei do equilíbrio. Então, o que acontece? Quando você entrega muito, 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 começa a ficar pesado. Então, sempre buscar o equilíbrio, buscar o foco, né? Às vezes também essa questão de falta de foco. Então, às vezes você lança muitas coisas ao mesmo tempo, que vai te desgastar, e ali são energias um pouquinho dispersas. Acho que a gente já conversou um pouquinho isso, não sei até como o seu jogo saiu, né, isso. Então, assim, focar um pouquinho mais nas coisas que têm relevância e peso para você, né, devagar. Então, termina uma coisa primeiro e depois você começa outra, sabe? Não tentar levar tudo ao mesmo tempo, porque isso pode trazer desgaste. Entendi. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. É a troca, né? É a troca energética, como você falou, né? Às vezes a gente entrega demais, mas não tem um retorno. Aí realmente fica pesado para a gente. Pesado. Entendi. Então, assim, sempre buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, né? Entendi. Sempre buscar esse equilíbrio, tá? Não quero abusar, mas puxa a casa 2. Já anotei aqui. Está muito forte a casa 2. Eu ia falar a próxima aqui. A casa 2 veio a carta, tá? Tá. Então, o que traz esse arquétipo da carta? Contratos, acordos, né? Então, como a gente está falando aí da questão de finanças, você pode estar falando aí que está ainda reestruturando. Então, ainda está no processo de construção, né, de acordos, de contratos. Então, ainda está em desenvolvimento, ainda está nesse processo de desenvolver o que realmente vai funcionar. Entendi. Né?
Então, pode ser que você receba aí alguma notícia com relação a essa área também, tá? Da finança. Bom, espelhando, essa notícia pode também te trazer algum desgaste, pode não ser o que você espera, né? Não sei o que está acontecendo, mas pode aí, então tenha calma que, né, como a gente falou, com a ordem ali, com a lei do equilíbrio, você vai encontrar o jeito certo de fazer funcionar. Só que ainda está nesse processo chato, está nesse processo burocrático. Tá? Trazendo isso, eu recebi de um tio meu de Goiás, meu pai já é falecido, né? E ele ele é casado com a minha tia, que era irmã do meu pai por parte de pai. Então, depois de muitos anos, ele localizou essa família. Enfim, essa minha tia faleceu e ele, olhando os papéis lá da minha tia, ele achou um contrato do meu pai, que ele comprou um terreno em Cristalina, lá em Goiás. Mas acredita, esse contrato é de 1960. Eu não tinha nem nascido. Eu sou de 61. Nossa. Então, eu tenho em mim que isso daí já foi invadido. Os caras não iam deixar um terreno com mais de 60 anos, mais de 63 anos, ali parado. Dependendo da localização, se a cidade aumentou, se não aumentou demais lá. Mas eu falei para o meu tio, eu vou, porque lá era um terrenão, eles dividiram em chacras e venderam. Meu pai era bancário, meu pai ele comprou aqui em São Paulo. Depois de muitos anos, eu tinha acho que uns 12 anos, quando meu pai achou essa família. Entende? Então, eu acredito que isso já deve ter sido invadido, mas eu falei para o meu tio, eu vou atrás, vou ver, né, porque a gente consegue agora pela internet achar imobiliárias lá em Cristalina, que eles podem ver isso, né, se já foi invadido. Eu acredito que já tenha sido invadido, mas é um desgaste agora desse contrato, né, de a gente correr atrás. Mas eu não tenho, né? Vamos ver o que eu consigo aí essa semana. E é engraçado porque, quando eu tirei, como eu falei, né, uma leitura para o espaço, mas você que comanda a cabeça do espaço. E aí você falou isso, a carta da família, saiu essa carta aqui, da raposa. Então, é uma carta que traz aí, remete a alertas, né, para você ter cuidado. E ela está olhando para trás, né, porque aqui acho que fica invertido, mas ela olha para trás. Sim. Então, assim, você falando isso aí tudo, agora o quê? É um momento de você ir com cuidado, olhar para trás com cuidado, né? E tomar cuidado também com as expectativas que é gerado a partir dessa informação. Sim. Né? Para que você não se magoe e talvez aí não crie um desgaste. Uma expectativa, né? De repente você chega lá e está até a família no espaço. E aí você vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Então, né, dentro disso é muito... muitos anos, eu falo, muitos anos. Imagina, tudo isso parado, eu fico pensando, imposto, IPTU, cara, nem vai valer a pena. Eu falei porque quem tem como herança, quem tem direito são os meus sobrinhos, a minha cunhada, por parte do meu pai, do meu irmão, né, que também já faleceu. Então, vai cair para os meus 2 sobrinhos. Eu falei, não é uma coisa que a gente não tem que ter expectativa, não, gente. É mais de 60 anos, é muitos anos. É muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Meu sogro tinha 2 terrenos na praia, no interior, né, de São Paulo, assim, e mesmo ele pagando IPTU, pagando tudo certinho todo ano, ele voltou na cidade, não consegue achar o terreno, porque ele até achou o terreno, mas parece que metade do terreno foi pego pelo outro proprietário, sabe assim? Então, a divisão foi feita mal feita, e aí ele está correndo atrás para ver se consegue regularizar e o que pode ser feito, porque parece que o prefeito da cidade pegou aquela parte, né, que era proprietários, e cedeu para outras pessoas. Então, assim, e agora? O que faz? Você comprou, você tem que
tá ali de olho, né? Imagina, né? Esse daí, mais de 60 anos, vixi, já foi. Mas, para ter a certeza sim ou não, a gente só vai tirar para não ficar no peso, não ficar aqui, nem ficar pensando, né? Mas, toma as moedas, né? Tome as moedas. exatamente. Porque isso faz parte do tomar as moedas, né? Do pai, da mãe, é olhar para essa parte também, porque né, isso faz parte como se diz, da conquista deles. Sim. Né? Então foi uma conquista olhar para isso e falar assim, poxa, meu pai conquistou isso. Por mais que ele tenha deixado para trás e aberto mão, ele foi capaz. Sim. Então aí você já começa a se empoderar também, porque fala assim, se meu pai conseguiu, eu também posso. E aí você se permite ir além. O pai é o sucesso ou é o dinheiro? O pai é o dinheiro. O pai é o dinheiro, a mãe é o sucesso. Tá, entendi. Lado direito? Lado direito é o pai. É o pai. Lado esquerdo é a mãe. Eu tento lembrar sempre da noiva. A noiva fica do lado esquerdo. Verdade, uma boa. Porque dentro do casamento católico, né? Posto... A noiva fica do lado esquerdo que ela mãe. Tá, Não, por que eu perguntei? Porque eu sinto muito mais dor do lado direito, do meu ombro, sabe? Tá sempre pesado, tá sempre. Eu acho que agora olha como é que as coisas, né? Eu acho que eu resolvendo esse problema, que eu acho que deve ter ficado na consciência do meu pai, esteja ele onde estiver, né? Porque do nada me chega isso. Né? Então ele e aquela coisa, antigamente, né, os antigos tinham essa missão de deixar algo para nós, né? Então, às vezes, não era nem para ele. Aí, tipo, saber disso, né? Na consciência dele, ele saber, eu tinha tal coisa, podia ter dado para meus filhos e não aconteceu, isso. Pode gerar um desconforto aí também da parte dele. Né? Eu tento resolver isso não com a expectativa, porque assim, eu não vou mudar para Cristalina, eu não vou para Goiás, mas tentar resolver para acalmar ele aonde ele estiver, entendeu? E é bem isso. Ai, Beth, eu acho que foi maravilhosa a sua live, gratidão, como sempre, esclarecendo de forma clara, objetiva. A gente vai estar aí abrindo a sua agenda, né, para a gente poder captar clientes destemidas, pessoas destemidas que querem ter uma clareza na sua vida. Fica aí a dica, né, de todo esse esclarecimento para você. A gente vai estar abrindo a agenda da Beth para fazer esses atendimentos com a mandala astrológica, que é maravilhoso. Agradeço a presença, agradeço ao pessoal que me mandou, não pôde comparecer à live, mas me mandou perguntas. Fala, Cláudia, tem alguma dúvida sobre as mandalas? Oi, gente, tudo bem? Não tenho, não. Ficou tudo muito bem explicado. Eu fiquei com o fechado porque eu estava dando coisa para a criançada aqui, então eu estava só ouvindo. Maravilha, sem problema. Deu para entender tudo, Gláucia? Ficou claro? Eu acho muito interessante essa parte, né? Esse tipo de assunto. Gosto, mas deu para entender muito bem, sim. Que bom. Maravilha. Que bom. Fica aberta aí. Livinha? A Livinha deve estar fazendo alguma coisa, porque ela sempre abre e sempre fala, Livinha aí. Tem alguma dúvida, minha flor, sobre as mandalas? Conseguiu perceber os benefícios que isso traz para a nossa vida? Eu gostei muito. Eu gosto. Que bênção. Isso aí. Gostei, amei muito. Não tive dúvida, não. Todas as perguntas que eu ia fazer, o povo já fez. Então, tá bom. Gratidão, eu fico muito agradecida pelo tempo, pela disposição de vocês. Compartilhem, né? Depois eu vou passar o link dessa live, a gente vai estar colocando lá no espaço para quem não pôde estar presente. Então, gratidão. Obrigada, gente. Até a próxima. Gratidão. Obrigada a você. Tá, um beijo a todas. Um beijo. Gratidão. Eu vou aqui encerrando a sala para todos. Beijo! A gente se vê ao meio-dia. Tchau.